Olá! Esse é mais um episódio do nosso podcast Fono Pode Mais. Um podcast que eu tenho certeza que tem encantado você. Tem levado você para um lugar de conhecimento de coisas que eu acho que você não sabia. Até porque você não sabia que fono pode muito mais do que imagina. Então você está conhecendo algumas áreas de atuação da fonoaudiologia, você está conhecendo a própria atuação da fonoaudiologia dentro do ambiente hospitalar, nessas interações que a gente faz com os nossos colegas médicos e a multidisciplinaridade em si, e eu tenho certeza que você tem gostado muito de caminhar com a gente. Esse é o último episódio dessa temporada, e a gente vai retomar em fevereiro. E esse episódio não poderia ser diferente, sabe por quê? Porque amanhã é o nosso dia. Amanhã é o dia do fonoaudiólogo. Amanhã é dia 9 de dezembro, é o dia que comemora o nosso dia. Então, o que eu quis fazer nessa mesa? Só trouxe fonoaudiólogo, afinal de contas a gente pode mais mesmo. E aí eu quero apresentar para você duas áreas, né? Você já vem conhecendo um pouco da fonoaudiologia hospitalar, mas a gente não falou tanto do que a gente faz, do que a gente põe mesmo a mão na massa ali dentro do hospital, dentro da UTI, mas hoje você vai ver. Hoje você vai ver que a nossa interação é muito maior do que tudo que a gente já te mostrou aqui. Mas eu trouxe também uma cantora. E ela é fonoaudióloga. E ela pode muito. E ela pode muito mais. Então tá, vamos parar de muita conversa e vamos apresentar a minha mesa. Hoje eu tenho aqui a minha parceira de muito tempo, Alana Tagarro. É coordenadora da Medifono, é uma fonoaudióloga hospitalar, assim, gigante, sabe muito, tem muito para ensinar, domina muito. Ela está aqui de volta, porque ela já veio lá atrás, naquele segundo, terceiro ou quarto episódio, eu não lembro. Ela já esteve aqui, você vai ouvi-la de novo e hoje vai ouvir coisas que ela não falou naquele dia. Mas eu tenho também uma amiga, é aquela minha fala de sempre, faz parte da minha história? Pois é, eu conheço aqui, mas desde pequenininha, cantando na igreja. Isso não quer dizer que eu estou velha. Ela que cresceu, ela que envelheceu. Problema dela. Liege, essa cantora gigante, já foi professora da UFES, essa menina tem especialização em canto, é professora. Gente, eu não tenho como falar do currículo dela. Eu vou deixar que ela mesma vai se apresentando ao longo do programa, tá bom? Essa é a minha mesa. Liege e Alana. Opa, muito bom estar de volta. Estou muito feliz, gente. Que honra estar aqui com Gessandra, que é uma fono incrível, inspiradora, e de estar aqui nesse episódio tão especial, né? Que é o episódio Dia do Fonoaudiólogo. Comemoração. Isso aí. Olha, eu tô assim, muito feliz mesmo, porque vocês estão aqui. E aí, por que eu quis, né? Amanhã a gente está comemorando o dia do fonoaudiólogo. E eu quis assim, poxa, fono pode mais? Pode mais mesmo. A gente fez um episódio, né, Alana, com a nossa equipe, Alana, Raí, Thaís. Mas a gente falou muito da nossa atuação dentro do ambiente hospitalar, com neonato, com adulto, com idoso. Mas hoje eu quero mostrar um pouco mais dessa nossa atuação, o quanto a gente foi importante no Covid, né, Alana? Nossa, demais. Quanto a gente se paramentava ali, morria de medo. Você morria de medo. Eu acho que eu não tinha muito medo, não. Você tinha medo por mim, né? E essa pessoa é totalmente destemida. Mas faz com muita segurança tudo que faz. Mas eu me impressionava. E eu morrendo de medo. Porque a pandemia chocou todo mundo, né, Com certeza. E a gente atuou ali nas UTIs, né, Alana? Mostrou. Sim. E aí a gente, nessa parceria, vocês duas, né, a Alana tem esse título. Fala um pouquinho, Alana, daquele título que é tanto orgulho para você, que você fez no SEV, né, do Sim, eu fui sou formada em voz, especialista em voz pelo SEV, né, pelo Centro de Estudos da Voz em São Paulo, mas também eu acabei fazendo a certificação no método Lee Silverman, que é um método especializado para tratamento de voz e fala de pacientes parkinsonianos. É um método muito reconhecido internacionalmente, na verdade é um método internacional, criado por duas fonoaudiólogas americanas, e ele tem muito embasamento científico dos seus resultados com esse tipo de paciente, e não só com eles, mas também outros distúrbios neurológicos, porque a gente acaba utilizando a base para tratar as outras doenças que podem ter a mesma característica da voz, tanto da voz, da fala, também da deglutição. A gente vai acabar falando melhor disso, mas uma coisa ajuda a outra.
né? A laringe não participa só da voz, ela participa também da deglutição. Então, a gente acaba trabalhando as duas coisas. É um método que eu me orgulho muito de ter a certificação. São poucos aqui no estado que tem, mas me orgulho muito pelos resultados que ele dá. E já tive muitos pacientes que fizeram e também se beneficiaram muito com ele. E a Liege, que também é especialista em voz, mas assim, se eu estiver errada, você me corrige. Eu costumo dizer assim, você trabalha com aquela voz artística, né? A Alana vai usar da sua especialização, desse método, né, do Le Silverman, para tratar essa voz que é uma voz neurológica, uma voz com esse acometimento da doença neurodegenerativa. Exato. Já você não, você atua naquilo que é de mais lindo, né, da voz, que é essa comunicação. A gente é profissional da comunicação. Você é cantora, uma cantora brilhante. Eu vi, né, pequenininha e cada vez melhor aí nos musicais, nas ministrações nas igrejas, nos shows, né, que você faz, mas você atua trabalhando como fonoaudióloga nessa voz que é uma voz artística, uma voz saudável e que permaneça saudável, não é isso? E fala da sua especialização também. Exato. Bom, eu sou especialista em canto, como, né, a Gessandra já falou, a minha história sempre teve a ver com canto. Meu pai era cantor, a Gessandra também conheceu, meus avós. Então, eu me vi entrando para a fonoaudiologia exclusivamente por conta do canto. Mas dentro da faculdade eu me apaixonei completamente pelas áreas da fono, mas segui firme na área de voz. Hoje eu atuo com cantores, com vozes artísticas, mas também na parte de voz clínica, mas muito mais a voz clínica voltada ao uso profissional da voz. Sim. Então, eu faço reabilitação também, né, de cantores. A maioria dos cantores que chegam para mim não estão saudáveis no momento, né? Nossa. Mas eles querem evoluir, eles querem aprimorar e aperfeiçoar, eles precisam de condicionamento, eles precisam de resistência vocal e, ao mesmo tempo, precisam tratar lesões que já estão ali, né? Então, é o que a gente sempre fala, é consertar o carro, a roda com o carro em movimento, que é difícil, é desafiador, mas hoje é meu foco também com profissionais da voz falada. Eu tenho, além da especialização em canto, a formação em um método, assim como a Alana falou, né, que eu tenho muito orgulho também de ser uma das poucas aqui do estado, um método de pedagogia vocal, que é o Someric Voice Work, o método da Jean Lovetri. É um método de pedagogia vocal internacionalmente reconhecido para treinamento e para aperfeiçoamento de vozes artísticas, né? Tanto da fala quanto do canto, muito mais voltado para o canto. Então, hoje, eu fico muito feliz de poder ajudar o cantor nessas duas áreas, tanto na parte de saúde vocal, quanto também na parte de educação, de técnica vocal, né? Que é a minha história e tudo que eu já vim trazendo antes da fono e associei à fono. Hoje, o cantor te procura quase sempre ou sempre, eu quero ter essa resposta mesmo. O cantor te procura quase sempre ou sempre depois que ele já está com uma lesão, com uma certa dificuldade de coordenação pneumofônica e de resistência vocal, ou você consegue ter aqueles que são conscientes e que, independente de já ter a alteração, te procuram para que não venha a ter? Então, ótima pergunta. Tem aumentado, né, o percentual de cantores saudáveis, cantores conscientes que querem prevenir, que sabem que eles precisam da fono para criar uma educação, né, e, enfim, uma resistência para que no futuro não se lesionem, né? Tem crescido, mas ainda a maior quantidade é de cantores que chegam já com lesões, ou se não tem lesões, já tem uma disfonia, né? Mesmo que não seja orgânica ainda, ou alguma alteração, tem disfonia comportamental, enfim, muitas alterações vocais principalmente depois da pandemia. Eu peguei muitos casos complexos, né, de pessoas que ficaram paradas, né, os shows pararam, os eventos não aconteceram, e quando voltaram, como voltou tudo a muito vapor, né? Porque eles estavam sedentos disso, né? Exatamente, começaram a cantar sem treino, estavam totalmente sedentários, né, vocalmente falando, e quando eles voltaram, entraram numa rotina muito agitada. Então, eu peguei, e ainda estou pegando os reflexos dessa pausa da pandemia, e cantores com alterações, com dificuldades mesmo de, eu não consigo hoje completar minha agenda de shows, eu não consigo, a maioria chega pra mim assim, eu canto um show e no segundo eu já tô muito rouco, não sei o que fazer. Nossa, tô tendo que cancelar show, tô tendo que cancelar a agenda. Isso é muito ruim porque prejudica diretamente, né, o ganho, as pessoas que vivem disso. Então, esse ano,
foi o ano que eu mais lidei com casos cirúrgicos. Geralmente eu pegava, assim, um caso que precisava de cirurgia por ano, assim. 1, 2 estourando, assim. Tinha ano que não tinha nenhum. Esse ano foram 5 pacientes, cantores profissionais, que precisaram de cirurgia de laringe, passar por cirurgia de laringe. E aí é muito chato, né? Porque... é toda uma reabilitação. Vocês são aí do ambiente hospitalar, vocês sabem também. É um risco a que esse paciente se expõe, né? Intubação e tudo mais. Então, a recuperação é muito chata, ele precisa ficar sem cantar um tempo. E ao mesmo tempo é o trabalho dele. É muito estressante. O pós-operatório é muito, muito complicado, né? Muito delicado. Delicado, sim. E esse ano, acho que por conta desses reflexos ainda, como eu falei, foi um ano com muitas alterações vocais. Então, eu espero que daqui para frente os cantores estejam... Eu acho que isso está aumentando também com a gente costuma falar no congresso agora de brasileiro de fono, até comentaram sobre isso, né? Que a área de voz é a área famosinha da fono. Porque lida com muitos artistas, né? De âmbito nacional. E você vê, às vezes, no Instagram, a pessoa usando nebulizador ou fazendo um exercício no Xbox. E aí, os outros cantores olham e falam, opa, se ele cuida... eu também tenho que cuidar. Sim. Então, chegam muitos para mim nesse perfil de... eu vi que, sei lá, a fulana tá fazendo exercício vocal. Eu vi que o Wesley Safadão tá fazendo. Então, poxa, eu também preciso. Isso tem aumentado a conscientização dos cantores sobre o cuidado com a voz. Então, eu espero que só melhore. E isso é legal. E eu vou pegar esse gancho porque a Liege, ela trabalha com essa voz que... vem saudável de alguma forma, mas às vezes com algumas alterações por conta dessa falta de disciplina que deveria ter, né? Porque eu não sei se eu faço essa comparação e se você concorda com ela, mas para mim, o cantor ou o locutor, o apresentador, ele é com a sua... é igual um atleta. O atleta, ele está se cuidando em dieta, em exercício físico. Eu me lembro de um atleta de corrida que o cara é voltado demais para musculação. Então, você pensa assim, ele não pode ficar musculoso, porque senão ele fica pesado para correr. Mas ele também não pode ter proteção dessa estrutura óssea que a gente tem com essa musculação. Então, assim, o cara cuida de si o tempo inteiro. Por quê? É o trabalho dele. Ele é um atleta e aquilo é o trabalho dele. Exatamente. E aí, às vezes, o cantor não tem essa disciplina, sendo que ele é um atleta vocal. Exatamente. Né? Então, ele precisa cuidar com a alimentação, com exercício e tal. Então, a Liege, com certeza, hoje ela pega esse resultado da pandemia e a gente ali dentro do hospital pegou muito paciente complicado. E aí a gente não pode esquecer que a pandemia, ela atingiu de uma forma muito grande. Então, fala um pouco que a gente pegou idoso, alguns não foram a óbitos, outros foram. A gente pegou jovem, pegou adulto, pegou jovem, bem jovenzinho, e dentre essa gama de pacientes que a gente pegou profissional da Liege, pegou cliente da Liege, né? Foi. Ou seja, como que a gente devolveu esse paciente, né? Porque a gente tratou de uma forma para dar a vida para esse paciente, claro, né? Então, ali, o nosso olhar não estava primordial para a voz, a gente estava ali junto com toda a equipe médica, para permitir que aquele paciente vivesse, né? Primeiramente isso. Mas a gente, com certeza, devolveu para a Liege uns pacientes complicados, né, Ela? São dois extremos, né? Dois focos um pouco diferentes. Porque a Liege, vamos falar assim, leigamente, que você mexe com um pouco a estilística. Também. O estilo. Sim. A gente não liga né? tanto para a estética. Lógico que a gente tenta devolver o paciente o melhor possível para a sociedade, né? Mas a gente tem o objetivo de segurança na deglutição, então a gente trabalha com proteção de via aérea, a gente trabalha para retirar uma via alternativa de alimentação, então a gente devolve, seja ele disfônico ou não, mas a gente tem que devolver comendo. Comendo, né? Aí a gente devolve para a Liege, que depois ela dá uma consertada ali no estrago, porque a pandemia realmente, nós tivemos um público muito mesclado, tanto de idade, desde os seus 90 anos até o jovem de 30 anos. Jovens mais novos até. Mais novos. Jovem adolescente, assim, né? Nossa.
que no início foram muitos protocolos, né, desde o início da pandemia, que foram alterados de acordo com que a ciência ia evoluindo, os estudos foram aparecendo. Então, no início, o paciente ficava entubado por cerca de 15 a 20 dias, por muito tempo de intubação orotraqueal, porque ele precisava respirar. Ou então, no início, era segurar o paciente em VNI por muito mais tempo. Então, ele chegava a uma intubação com um pulmão muito mais comprometido. Isso tudo depois acarretava para você, porque a coordenação pneumofônica era péssima, né? E aí depois esses pacientes eles já evoluíram vamos evoluir para uma traqueostomia. Então são alterações que para a voz atrapalhava demais, imagino para você que recebeu esses doentes, e para a gente porque tinha todo o foco da deglutição que alterava, e assim como se a gente tem alterações vocais que também podem influir na deglutição. Então uma coisa está ligada à outra. Então nós tivemos todas essas mudanças, desde o idoso até o jovem. Então foi muito complicado lidar com isso, né? A Liege já falou um pouquinho da paixão dela por essa área, até porque, né, sempre cantora, ela entrou com esse foco. Claro que ela foi vendo e se encantando com as outras áreas, né, Liege? Com certeza. Mas nunca ela perdeu aquele foco do que era o que movia mesmo, desde sempre, pela história do pai. A mãe também, que sua mãe também canta pra caramba. Seu pai canta mais? Cantava mais. Mas você, como que foi essa escolha por essa área de atuação? Nossa, vou começar assim. Da graduação, eu não tinha nenhuma aptidão, eu achava, para a disfagia, para a atuação no ambiente hospitalar. Eu sabia que eu acho que eu ia trabalhar com linguagem com criança. Quando eu me formei, que eu comecei a atender criança, eu falei, não, isso daqui não é para mim. Não é linguagem que eu preciso. E aí teve a oportunidade, eu já estava começando a especialização em voz, porque eu gostava muito da área. E aí foi a oportunidade de começar a trabalhar com você e no hospital, que foi aí que eu realmente me apaixonei. Hoje você se vê fora do hospital, Alana? Jamais. Cada um que a gente contrata na Medifone, aí eu vou falar para você, Liege, aí a gente... igual agora, estou no processo, a Alana está treinando uma no Meridional Serra, eu estou treinando duas no Meridional Praia da Costa, e aí a gente vai pegando essas pessoas, mas as pessoas podem, às vezes, meio que se identificar e ficar, ou às vezes migram para uma outra área e faz associado, mas da equipe Medifono, quem é o cuspezinho, assim, só hospitalar mesmo. Eu, Alana e Thaís. De fato, a gente não sabe fazer outra coisa. Não. Na verdade, a Thaís hoje ainda dá atendimento domiciliar na Neoped, adulto muito pouco, mas a gente nem isso a gente faz mais. Gente, vocês merecem Alana é integral muitos no aplausos. hospital. Vocês merecem, assim, eu sou fã de vocês, sério. Não, é incrível a atuação da Fono no hospital, uma coisa, assim, maravilhosa. Tem que gritar pro mundo. Esse podcast faz isso. É pra isso. Tem que gritar pro mundo, gente, porque o que vocês fazem... Nossa. Não. Eu cheguei a atender domiciliar, eu e a Gessandra, né? Sim. Nós tivemos um período que a gente atendia no hospital meridional, depois à tarde era atendimento domiciliar, mas não era diferente da atuação assim. Era aquilo ali que a gente fazia. Era aquilo dali que a gente fazia. Então, eu era a reabilitação da disfagia e da disartria, que é a alteração neurológica da voz, né? Legalmente falando, da fala. Então, assim... tinha as alterações do Parkinson, que eu atendia muito, e tinha a disfagia do AVC, enfim. Mas era esse mundinho nosso. Às vezes eu tenho pacientes de voz falada, mas muito professores que chegavam já com a lesão, então já tive esse tipo de paciente, mas a maioria era o paciente da disfagia e da disartria, né? E hoje eu não me vejo fora do hospital, não. Até arrisco, às vezes, em pegar um paciente domiciliar, mas eu falo, desculpa, mas não é para eu estar aqui. Isso aqui é para outra pessoa, porque eu não estou aqui. Isso é muito interessante, né? A gente descobrir o nosso lugar, onde a gente se sente bem, onde a gente consegue produzir melhor e ser mais, né? Enfim, efetivo, eficiente. Isso, eu acho que a faculdade, muita gente entra como eu, e talvez muitos estudantes estão assistindo a gente e pensando, poxa, eu não entrei com
uma área com uma aptidão. Mas é legal mostrar esses dois lados, né? De uma pessoa que se encontrou depois, como a Alana, que na faculdade não tinha uma preferência. E uma pessoa como eu, que entrei totalmente focada numa área, me apaixonei por todas, trabalharia hoje com... Não vou falar todas, porque com linguagem eu acho que eu também não trabalharia. Mas, assim... Eu admiro e amo todas as áreas da fono, né? E se eu não tivesse essa paixão maior pela voz, eu me veria trabalhando em alguma outra. Então, isso é muito interessante, que os estudantes também estejam com a cabeça aberta, né? Para se apaixonar por uma coisa durante ou depois. Exatamente, não se cobrar, né? De querer ter uma área, de querer sair da faculdade com uma área. Porque a fonoaudiologia tem um leque muito grande de atuação. Exatamente. E uma hora a gente se encontra, né? É lógico que o ambiente hospitalar cansa. Não vou dizer para você, gente, pode não querer fazer outra coisa. Vocês vivem sobre muita pressão também. Sobre muita pressão. Sim, a gente cansa, a gente tem o estresse emocional também. E não sai do hospital sem levar esse paciente para casa, né? Não tem jeito. Tanto que vai chegar, vai falar com o marido, com o filho, vai conversar leva os casos, entendeu? Mas eu acho que isso também é um perfil, é uma questão de quem trabalha com gente. Exatamente. E gosta de trabalhar com gente. Exatamente. Eu falei isso uma vez, eu fui dar uma palestra só para estudantes de fono e uma estudante perguntou, você tem alguma dica, uma orientação? De vez em quando perguntam, né? Eu falei, olha, você tem que gostar de pessoas. Porque eu já vi gente que não gosta de trabalhar com gente estar frustrado no meio da fono ou de qualquer área da saúde, porque realmente é uma coisa cansativa. Muito. A gente repete muito. A gente recebe toda a cobrança, por mais que essa pessoa não cobre. Meus cantores, por exemplo, às vezes eu chego em casa e falo, meu Deus, eu preciso ficar em silêncio, porque eu passo o dia todo ouvindo muitas queixas, além das vozes, né, alteradas. Mas quando que eu vou conseguir cantar 5 shows por semana? Não, mas o contratante me cobrou. Mas a minha banda quer que eu saia da banda, porque eu não tô cantando o que eles gostariam que eu cantasse. E você fica com aquela cobrança, com aquele peso, assim como vocês dentro do hospital, né? Sim. Então, acho que isso é de todas as áreas da fono, a gente recebe, né? Quem trabalha com linguagem, os pais. Quando que vai falar? As perguntas, os questionamentos só mudam. Exatamente. Né? Mas o seu eles existem, mas mudam o foco. Mas muda o foco, né? O nosso é quando vai comer. Quando vai comer. Quando que vai tirar a tracostomia. Quando que ele vai interagir comigo novamente. O seu é quando eu vou cantar. Quando é que eu vou conseguir cantar? De novo, tanto. E assim, você falou no início sobre, até lá no congresso da fonoaudiologia, né, que teve, sobre esses complementos, com esses objetos que temos, né, quer seja a eletroestimulação, o laser, e enfim, que a gente também pode usar na área da disfagia, e vocês usam muito bem na voz. A pergunta e que encanta, você falou isso, né? Então, por exemplo, eu gosto muito da Janaína Pimenta, que é a fono da Ivete, e a Janaína né, faz um trabalho lindo ali, com Michel Teló, com Milton Nascimento, né? Sim. Então, e toda vez que eu encontro com a Jana, eu vejo o quanto que ela cada vez quer mostrar, fazer e tal. E às vezes, o cantor, quando vê, ele acha que o resultado está naquilo ali. Fala um pouquinho sobre isso, porque na disfagia também não é diferente, né? Você pode usar e não tem problema nenhum usar, talvez, aí você que vai dizer na sua área, mas tem que saber que o profissional que sabe, se precisa, quando precisa, é isso. Nossa, esse tema é super polêmico, né? Muitas questões. E foi muito debatido no Congresso esse ano, assim, principalmente nas salas de voz. O uso dos recursos, né? Bom, temos duas vias aí. A primeira é que eu acho que os recursos vieram para agregar muito nos nossos atendimentos, tanto de vocês, né? Na parte neurológica, enfim. E na voz, muito também. A gente consegue otimizar, a gente consegue potencializar os exercícios, né? Então, eu acho que foi muito positivo. E, principalmente, também, para os cantores, eu acho que é uma forma mais didática, uma forma, prende mais eles fazer as coisas com os recursos, com objetos. Então, se eu dou um Laxvox, hoje eu não trouxe meu Laxvox, mas eu trouxe um canudo. Então, um canudo, meu Laxvox estava na minha mochila de cantar. E eu não fui no consultório. Mas, enfim, os canudos de todos os diâmetros, o shaker, o nebulizador que as pessoas amam.
é legal, super, cada um tem uma função, claro. Só que eu acho que o que a gente está um pouco se perdendo, né, às vezes, e passando para os cantores, talvez de forma errada, ou eles têm entendido, né, mesmo que a gente não passe, de que esses recursos são soberanos, né, que são o principal. E nunca serão. Não. Né? Não. Os soberanos são os exercícios, é a técnica. É o raciocínio por trás Clínico, dos exercícios. é o raciocínio Exatamente. ali de toda anatomofisiologia. Eu posso atender meu paciente ou meu cliente de preparação vocal, enfim, eu posso atender sem nada na mão. Nada, sem nada. Eu posso ir só eu. E, aliás, eu deveria ir só eu. Porque eu vou conseguir. E esse só é tão caro, né? Quanto você pagou para ter só esse exatamente, só? só o que tem aqui dentro. É né? muito investimento em curso, em treinamento, Exatamente. em especialização, em pós-graduação. Exatamente. Então, é um só muito caro. Exatamente. A pessoa acha que é só, a gente sabe que não é só. Exatamente. Não é só. Então, isso verdade. está muito perigoso. Às vezes eu recebo pacientes, cantores, até cantores de expressão mesmo. Eu atendo alguns cantores de expressão mais nacional, digamos assim, que eles ficam assim, mas eu não preciso, hoje eu esqueci meu shaker, não trouxe na viagem o shaker, o que eu faço? Desesperados. Cara, você vai fazer outro exercício. Você não precisa daquilo. A gente tem milhões de técnicas e formas de fazer, de tirar a sua voz da melhor forma, de fazer, alcançar aquele objetivo, sem aquele objeto. Então, não é para se prender, né? Já vi cantores também usando o nebulizador lá, postando no story, falando, eu aquecendo minha voz. Gente, nebulizador não aquece voz. Quem aquece voz é exercício, né? O nebulizador vai ser legal. Qual o benefício do nebulizador? Então, realmente a gente tem benefícios muito expressivos, né? No que diz respeito à hidratação direta. Porque o vapor, a névoa do nebulizador vai encostar, vai chegar a essa prega vocal diretamente, né? E a gente sabe que a água não é direta, vai demorar Não pode, aí senão- já é uma briga nossa. Você vai parar Não lá no manda hospital. água aí pra Um hidratar monte a de prega cantor vocal. fala pra mim às Vai vezes... ser entubado. Não, fala assim Vai pra mim. broncoaspirar. Fala assim pra mim, eu tenho que beber água, né, pra molhar minha prega vocal. Eu falo, Ai, não, Jesus. se molhar a prega vocal, você vai ter que ir pro pronto-socorro, porque vai parar, vai Aí broncoaspirar, a não vai gestante ser... não tem aí- que É cozinhar. melhor Lá até na ter frente. alguém que saiba de primeiro socorro na Exatamente. hora. Então, a água não vai molhar, não vai hidratar diretamente. Claro que É igual ela maçã. hidrata. Você lembra do mito da maçã? Gente, também, né? Meu pai. E todas as outras coisas. Eu lembro né? Todas as quando outras era coisas que são ingeridas, né? Tudo que a gente Eu lembro que eu falava come. que era acadêmica, que tinha aquelas campanhas da voz, que a gente participava muito. Maçã não passa pelas pregas vocais. Mas senão você vai broncoaspirar. Não é isso o objetivo da maçã. Tem toda uma proteção, uma questão articulatória por ela ser dura e você mastigar. A mastigação acaba ativando essas... Mas ela não passa pelas cordas vocais. Imagina a água. Pois é, exatamente. Claro que pela circulação sanguínea, né, uma hora vai chegar lá, assim como vai chegar no cabelo, na Isso. unha, né, mas assim... Benefício nutricional. Diretamente, o nebulizador Sim, foi o nebulizador. muito divulgado e as pessoas têm aderido e nós profissionais temos incentivado. Esse é um nebulizador? Esse é um nebulizador portátil. Ai, que bonitinho. Ele tá esses modelos portáteis estão cada vez mais famosos porque ele tá sem pilha, eu acho. Porque é prático para o cantor principalmente, né? Porque às vezes ele tá na van, ele tá no ônibus, no avião, e aí eu não tenho como ligar uma tomada, né? Eu não posso fazer um barulho. Sim. Então, para o cantor que tá na rotina dele de shows, o portátil é ótimo. Funciona bem. Apertei um botão, tô ali hidratando enquanto eu tô a caminho de um show, ou um pós-show, né? Tô indo no camarim, enfim. Então, realmente é muito, muito positivo para essa hidratação, principalmente porque eles vivem em ambientes com muita fumaça, né? Os shows, as casas de show tem o gelo seco, né? Enfim, a fumaça das máquinas, tem cigarro, tem, enfim. Então, o quanto eu puder hidratar essa prega vocal diretamente, vai ser ótimo. Então, é muito bom. Mas isso não aquece, né? Então, eu só fazer uma nebulização antes de cantar, eu não tô fazendo nada Não aquece, além... nem desaquece. Nem desaquece. Eu cheguei até a ver já o absurdo de um cantor falar assim, mas eu não preciso de fono, porque eu já tenho as coisas todas que eles usam. Não, olha o quão perigoso isso é, né? Você tem o nebulizador, você tem o Laxvox, você tem... Tá, mas e aí? Mas como que você vai fazer isso? Com qual objetivo? Qual o seu objetivo? Por quanto tempo? Você está avaliando sua própria qualidade vocal, né? Assim, claro que a gente ensina eles a terem um ouvido aguçado também. Eu quero que meus cantores andem sozinhos. Eu não quero também... a gente tem um amigo, né, que a gente estava conversando antes do podcast, o Marcel, que ele sempre fala, não quero ser babá de cantor. Realmente, eu não quero ser babá. Eu não quero precisar que eles fiquem totalmente dependentes de mim. Então, eu ensino uma certa autonomia. Mas existem coisas que a fono, sim, faz total diferença e que só a gente sabe fazer.
Então, principalmente nas vozes alteradas. Não adianta você só carregar as coisas, você vai precisar. Mas, claro, falando dos benefícios, o laser, por exemplo, veio para agregar demais na nossa prática em voz. A gente ainda não tem muitos estudos, né, em vozes humanas, mas os resultados que a gente tem na clínica e na prática, no dia a dia, são muito bons, principalmente para os cantores que sofrem com refluxo e edema causado por esse refluxo. A maioria dos meus cantores hoje sofrem com refluxo, e o refluxo é extremamente prejudicial para a voz. Eu mesma sofro um pouco com refluxo, então o laser ele vai me ajudar a combater, a reduzir esse edema causado pelo refluxo, né, pela ação que ele tem também anti-inflamatória, enfim, e vai colaborar com os exercícios. Então, sim, é excelente, mas não é o principal. E tem que saber também usar. Para tudo isso tem curso, né? A gente faz especializações e aprimoramentos em tudo. Certificações, então, né? Exatamente. Então, é importante também para os estudantes e para as fonos que querem migrar, né, de área. Eu sei usar o laser, mas eu uso o laser em MO. Então, você vai ter que estudar para usar o laser em voz. Exatamente. Os pontos são diferentes, os joules, né? A dosagem do laser é diferente. Então, enfim, tudo com muita consciência. Eu cheguei a pegar já uma cantora de pele negra com queimadura causada pelo laser. Então, assim, é a falta do estudo, né, no método, no recurso e também na fisiologia, né, e saber a dosagem certa, enfim. Então, não é brinquedo, é tudo usado com muita seriedade. É até bonitinho, mas não é brinquedinho. E às vezes os pacientes falam, eu quero comprar um pra mim. Pra quê? Meu Deus do céu, mexe com isso não. Alana, eu vi que você trouxe algumas coisas aí que a gente faz uso, né, principalmente dentro da UTI, né? Sim. Até uns anos atrás, a gente sabe, e os estudos, né, os estudos antigos, né, eles o alimento que o paciente que estava traqueostomizado, ele às vezes não podia se alimentar, o paciente que estava traqueostomizado não conseguia verbalizar, não conseguia se comunicar, e a gente sabe que a ciência está aí, a gente faz parte dela, você é uma pessoa que gosta, né, de participar dessa evolução da ciência muito. E aí, me fala um pouquinho, porque eu sei que tem muita família que fica apreensiva, mas a gente tem notícia boa para essas famílias, né? De pacientes que são dependentes de ventilação, sim, mas que vão se comunicar, que vão se alimentar pela boca, tudo dentro de uma avaliação que a gente faz e domina isso muito bem, mas por conta de estudos que vão se avançando cada vez mais e mostrando isso pra gente. Sim, sim. Hoje a gente tem um recurso que agregou bastante, né, a esses pacientes traqueostomizados a longo prazo, que a gente não consegue desmamar, que é a válvula fonatória, né? Existem vários tipos de modelo, alguns encaixam em alguns tipos de cânula, valores, então o profissional tem que ser bem habilitado para estar indicando a melhor e aquele caso. Por exemplo, essa daqui, que é uma válvula de fala Passimoir, que é essa verdinha aqui. Essa é a única que a gente consegue encaixar em paciente que tem ventilação mecânica. Então, se eu pego um paciente e indico uma cânula de outra marca, não vai encaixar. Então, se ele só pede à família, não, você vai comprar uma válvula fonatória para eu fazer uso. E não sinalizou qual tipo de válvula. Então, a família vai ter um gasto que não vai adaptar. Que vai alcançar. Exatamente. Então, é essa válvula aqui. Tem ela, tanto essa daqui é para uso da ventilação mecânica, mas a gente tem uma válvula para crianças. Então, tem todos os tipos para todos os casos. E aí, o profissional que vai saber qual é a melhor válvula para cada caso, né? Essa daqui a gente consegue acoplar a ventilação mecânica. São casos e casos também. A gente usa muito em paciente com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurológica, né, com um progresso até bastante rápido, e que o paciente perde a capacidade de deglutir, perde a capacidade de falar, né, e em fases avançadas, e de respirar também, em fases avançadas esse paciente acaba sendo dependente de um suporte ventilatório, porque ele já não consegue por si só fazer expansão pulmonar e tudo. Então, essa válvula a gente tem utilizado bastante, porque a família é muito importante a comunicação.
né? A família quer ter o paciente um pouco se comunicando com eles. Até mesmo para expressar se tem dor, se tem fome, sede, né? Alguma posição que não esteja agradando. Então, de alguma forma, ele precisa se comunicar. Né? E esse recurso veio para agregar muito isso. São todos os casos de esclerose ou que vão se beneficiar da válvula? Não. Tem que ser muito avaliado. Depende dos parâmetros ventilatórios que está nesse suporte de ventilação. E isso, o trabalho é totalmente atrelado à fisioterapia. Então, na maioria das vezes, nós vamos uma visita em conjunto, esses pacientes, como geralmente já estão acamados, então nós vamos até eles, né? Então, é programada uma sessão com fono, na qual o fisioterapeuta vai programar o ventilador, né, com a pressão adequada para aquele paciente ventilar adequadamente e a gente adaptar a válvula fonatória entre a gente, com as nossas técnicas vocais, que estão muito alinhadas, tanto para o canto quanto para a disfagia, apesar de ter, às vezes, um objetivo diferente, mas às vezes as técnicas podem ser as mesmas. E auxiliar esse paciente a se adaptar, tanto no padrão ventilatório quanto na fala. Então, ele passa a coordenar a fala e a respiração junto com o ventilador. Mas, às vezes, a disfagia está tão grande, tão importante nesse paciente, que acaba que não é mais benefício essa válvula pelo risco de broncoaspiração. Sim. Então, o profissional realmente tem que ser muito habilitado a trabalhar com esse tipo de paciente, ter muita segurança no que está fazendo. Porque esse paciente, principalmente o de esclerose lateral amiotrófica, a gente não pode ter erro. Porque qualquer nova infecção, no nosso caso, por uma pneumonia aspirativa, seja até mesmo de saliva, ela é muito prejudicial a ele. Muito. Pode ser que ele não consiga mais sair do suporte ventilatório porque aquela infecção causou uma dependência, um reparo no organismo dele que não foi possível retirar a ventilação e não mais a gente consegue adaptar a válvula fonatória. Mas a válvula também a gente não usa só na ventilação. A gente usa também para o desmame da traqueostomia. E hoje os estudos vêm cada vez mais dizendo que quando a gente adapta isso aqui de uma forma muito precoce, o desmame da traqueostomia acaba sendo mais rápido. Também precoce. Né? Então, para esse tipo de pacientes que não usam ventilação, a gente tem um leque maior de válvulas e com valores até mais acessíveis para a família adquirir. Né? Às vezes tem no hospital também como recurso para ser utilizado. Então, fica mais fácil a gente adaptar esse tipo de válvula no paciente que não usa ventilação. Eu não faço a mínima ideia, me metendo aqui, porque não é minha área. É muito caro? Como é o valor de uma válvula? Essa daqui chega a custar entre seus 650 a 700 reais. Essa aqui é bem, bem carinha. Mas eu acho que é o nosso carro-chefe hoje. E as outras custam em torno de 100 a 200 reais. Tem mais cara do que essa? Não. Essa é a mais cara. A mais cara. Que às vezes pode até ser mais caro do que isso, como muita coisa na vida tem um lugar que é mais barato, enfim, tá. É, isso aí. E ela adapta numa cânula de traqueostomia Portex, por exemplo, que é essa daqui. Na verdade, a gente não pode chamar ela de Portex, porque é uma cânula plástica, né? Porque no mercado existem várias marcas e cânulas plásticas também, pelo mesmo material, mas ela adapta aqui. Então, ela é um pouco mais acessível por ela se encaixar nessa válvula. Mas tem cânulas de traqueostomia que só a válvula dela que se encaixa. Mas essa daqui é universal. Essa válvula que acaba se encaixando na maioria das cânulas. Explica aí, até porque eu sei que muito estudante, como a Liege bem colocou, muito estudante assiste a gente. Quando que a válvula de fala ela não é indicada? Ótimo, boa pergunta. A válvula de fala não é indicada quando o paciente não tolera o desmame do balonete, que é esse balãozinho. Que é esse balãozinho aqui. Então, vou mostrar para vocês o que é um balonete. Ou cuff da traqueostomia.
Então, por exemplo, vão esclarecer uma coisa, o paciente vai para a traqueostomia quando o tempo de intubação dele excede 12 a 15 dias. Isso. Ele não pode ficar com tubo orotraqueal por muito tempo, porque isso vai gerar lesão de prega vocal, lesão de traqueia e o risco da disfagia o grau da disfagia ser muito grande, então não traz benefício. Fora que a equipe precisa avaliar esse paciente sem a sedação, porque quando o paciente está entubado, ele está sedado. Então, eles precisam retirar a sedação para poder verificar qual é o grau de consciência, como é que esse paciente tem evoluído. Então, o paciente necessitou da traqueostomia. Na maioria das vezes, e na primeira vez que a gente é chamado para avaliar, normalmente esse balonete está insuflado. Bem cheinho. Bem cheinho. Isso daqui é importante naquele momento. É isso aqui, ó. Esse balonete cheio. Isso aqui é importante naquele momento porque a principal função dele agora é respirar. Então, eu preciso vedar toda a traqueia para que a ventilação mecânica entre no pulmão, ele só faça essa conexão e faça a sua função de expandir, enfim, de ajudar aquele paciente a respirar. Então, quando ele nos solicita, geralmente esse paciente está fora da ventilação mecânica. Então, é sinal de que eu já posso pensar em desmamar ele desse balonete. É uma condição respiratória totalmente diferente do que ele vai fazer agora. Porque, pensa comigo, a via respiratória está entre traqueostomia e pulmão. Quando a gente desinsufla o balonete, e por isso que o paciente não está falando, porque não sobe ar, as pregas vocais ficam aqui em cima. Então, se aqui está vedado, o ar não sobe para cima para gerar a vibração das cordas vocais. Então, ele não fala com a gente. Quando a gente desinsufla, ele murcha, ó. Murcha o externo e murcha o interno. Murcha aqui e murcha lá dentro também. Aí, o ar que só estava indo para fora, ou para o pulmão, imagina o pulmão aqui embaixo, agora ele passa a subir e passa a passar pela laringe, pelas cordas vocais, que é onde ocorre a nossa produção da voz, né? Aí, assim, então a gente desinsuflando o balonete, a gente trabalha com a voz e com a deglutição ao mesmo tempo. Exatamente. Né? E é aí que a gente pode adaptar o dispositivo. Opa! Caiu. A válvula fonatória. Caiu a válvula. Pega aí, velho. Pega aí, que foi para esse lado aí, sim. Então, aí que a gente adapta a válvula fonatória e começa a trabalhar tanto a voz quanto a deglutição. E uma coisa está ligada à outra. Eu não trabalho só a voz, eu trabalho deglutição junto. Seja com técnica de coaptação glótica, seja com técnica de elevação laríngea. Então, tudo isso favorece. A Liege também vai trabalhar com elevação laríngea. Palato mole. Mas, às vezes, ela vai trabalhar com elevação laríngea visando um agudo. Enfim, e outros objetivos. Isso eu ia até falar, laringe alta ou laringe baixa? Para mim é mais produtivo uma laringe baixa. Mas para vocês, né? É, exatamente. Porque eu preciso de proteger essa via aérea. Exatamente. E na deglutição, a gente eleva a laringe, ela anterioriza, fecha a epiglote e o alimento desce pelo caminho certo. A laringe baixa, na verdade, eu preciso de uma laringe móvel, né? O cantor, por conta da extensão vocal. Exatamente. Quanto mais flexível, imagina. Laringe baixa relaxada, ajuda na projeção da voz. Então, a nossa atuação aqui vai ser justamente para restabelecer a comunicação e restabelecer a função oral, né? Agora, voltando à sua pergunta, quando que a gente utiliza a válvula? Quando esse paciente me permite desinsuflar, fica com o cuff desinsuflado. E tem outra condição também que é contraindicado. Quando ela é contraindicada? Quando esse paciente, às vezes, tem a estenose de traqueia ou uma malácia. O que é isso? É quando você tem o estreitamento da traqueia por tempo de elevação por tempo de elevado de intubação orotraqueal, que vai gerando lesão, ou por tempo, às vezes, até elevado do uso da traqueostomia. Então, isso pode acontecer. Granulomas também podem gerar estenose, né? Então, esse paciente é contraindicado o uso da válvula fonatória. Agora você vê como que é interessante, né, Liege? Volta para os instrumentos. Como é que você falou? Recursos. Os recursos. Volta para os recursos. Isso é um recurso, né?
E aí, você que está ouvindo em casa, meu pai está tracostomizado, meu esposo está tracostomizado, eu posso fazer uso disso? Então, é a hora da gente entender, você leigo e o colega profissional entender, o recurso, ele existe, mas não é para qualquer caso, não é para qualquer momento, não é para qualquer situação, para qualquer alteração que aquele recurso vai ser usado. Então, o que precisa? Eu não preciso ser apenas habilitada, eu tenho que ser capacitada para indicar da forma correta, a válvula correta, o mecanismo correto. E assim também são os recursos no uso da voz. Exatamente. E aí é esse misto de pessoas, de você chegar a ouvir de um cantor ou de um locutor, que ele não precisa do fonoaudiólogo porque ele tem os recursos. E você vai fazer uso de quê? Porque vai chegar um momento que ela pode deixar de ser indicada. Sim. Então, assim, se nessa área a gente também tem um momento que ela deixa de ser indicada, aqui também. Também. Então vai ter um momento que você vai suspender o uso do laser, Exato. você vai suspender o uso dos recursos que você faz uso. Exatamente. Né? E como que é pro cantor essa terapia? Ele adere só pelo resultado ou ele adere e também tem prazer na terapia? Então, como o meu caso, eu acho que muitos outros fonos, a gente está vivendo, acho que uma renovação nessa área de voz, nesse sentido de que antes a gente tinha prioritariamente fonos que eram, entendam, tá? Só fonos, no sentido de que... Generalistas, né? Não, que eram fonoaudiólogos até especialistas em voz, mas que não tinham a conexão com o mundo do canto. Ah, tá, entendi. Né? Com a arte. E fazer um adentro. Eu sou especialista em voz, mas eu nunca atuei com cantor e nunca nem sonhava em atuar com cantor. Eu nem me metia. As pessoas, às vezes, por ter o título, já buscam a gente, né? Você é especialista em voz. Eu falei, não, mas eu sabia do meu limite. Eu acho que, não dizendo que um especialista em voz que não canta não pode trabalhar com cantor. Eu acho que pode sim. Mas eu acho que faz muita diferença um profissional, um fonoaudiólogo especialista em voz que canta ou que entende de música. Eu preciso entender, eu preciso saber as tonalidades, eu preciso entender minimamente de tons, de notas, eu preciso... E às vezes você precisa dar ponto de apoio também, né? Exatamente. Então, eu preciso dar um exemplo, muitas vezes, eu preciso reproduzir, e aí tem esse método que eu fiz, né, da Jeanne Lovetri, a Jeanne fala isso no Somatic Voice Work. Ela fala, olha, eu acredito que quem não sabe nadar não pode ensinar ninguém a nadar. Perfeito. E tinham muitos fonoaudiólogos no curso, né? O curso foi para fonoaudiólogos, também para professores de canto, a formação. E eu penso dessa forma também. Eu acho que... E aí você perguntou sobre a terapia. Eu acho que um fonoaudiólogo que é apenas especialista em voz, né? Ele tem todas as condições para fazer uma fonoterapia nesse cantor. Todas. Ele vai reabilitar, ele vai tratar aquela voz, vai melhorar a qualidade vocal, ele vai ter resultados. Só que um fonoaudiólogo que é especialista em voz e é cantor, ou sabe cantar, enfim, tem conhecimento musical, a diferença é que eu vou proporcionar para o meu cantor uma experiência mais completa durante a fonoterapia, porque eu não vou só fazer exercício de reabilitação. Eu vou poder trabalhar junto à técnica. Porque se eu só corrijo a saúde, né? Eu corrijo só não, mas eu mexo ali com a saúde, a estrutura. Só que eu não corrijo a técnica, esse cantor vai voltar para mim. Com certeza. Né? Ele vai ter uma recidiva, ele vai ter uma lesão novamente, porque a técnica está errada, ele vai continuar cantando de forma errada. Então, eu como professora de canto, né, ou cantora, eu consigo, além de reabilitar, ao mesmo tempo eu já vou mudando, esse jeito que você está cantando não vai dar certo, vou tratar o nódulo, mas daqui a 6 meses, sei lá, 1 ano, você vai continuar cantando e você vai voltar. Então, eu acho que a gente tem vivido essa renovação. Muitos fonoaudiólogos, muitos professores de canto estão fazendo fonoaudiologia para isso, para poder proporcionar essa experiência mais completa nas aulas, né? Porque o professor de canto também tem essa limitação, que ele vai trabalhar a técnica, mas se o cantor se lesionar, ele não vai poder tratar. Então... E que fique bem claro que ele não sabe tratar. Exatamente, muito Porque importante. você vai para um centro cirúrgico operar alguém?
De forma nenhuma, exatamente. Então, que não venha meter o bedelho, porque fono pode mais, mas tem que ser fono. Exatamente. Eu até fiz um post há uns anos atrás, de vez em quando eu recompartilho, que era da nutrição e eu peguei para fono, né? Porque hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem isso, né? Blogueiro não é nutricionista, tava lá, né? É artista, não é? Eu fiz isso para fono, eu falei, blogueiro não é fono, cantor não é fono, professor de canto não é fono. Então, assim, vamos separar as coisas. Não é porque o professor de canto conhece os métodos e conhece as técnicas que ele vai poder reabilitar uma voz. Ele não tem o conhecimento e nem a formação que é necessária. Então, por mais que ele conheça, porque eu já vi professor de canto falar, mas eu sei como eu fecho uma fenda. Eu sei como eu trato uma fenda. Legal, mas você precisa ter a formação, porque no meio do caminho muitas coisas podem acontecer. E você vai saber, né, como corrigir, como tratar, enfim. Então, realmente, o professor de canto não pode. Então, muitos têm ido estudar fonoaudiologia para preencher essa lacuna. E o contrário também, e cantores, por exemplo, na UFES, quando eu vou dar alguma aula, palestra, eu vejo muitos alunos que vieram da mesma realidade que eu, que cantavam na igreja, que cantam em casamentos, que são cantores e foram para fono para poder ajudar outros cantores também, né, e trabalhar dessa forma mais completa. Então, respondendo a sua pergunta inicial, a fonoterapia, os cantores, eles aderem pelo resultado, porque eles precisam de uma voz que funcione, né? Precisam de saúde e qualidade. Mas eu vejo que quando há a integração da técnica, eles acabam aderindo pelo prazer. Eles fazem a fonoterapia pelo resultado, mas também porque é gostoso eu aprender mais sobre a minha voz. É gostoso eu saber como usar de uma forma diferente. Até esteticamente, tem muitos cantores que sempre souberam cantar de uma forma só. Até sabem instintivamente. Eu até brinco disso. Tem muita fono que quer também desmontar o cantor. Sabe? Fazer igual o Lego. Sim, sim. Chegar lá, não tem nada certo. Vamos tirar tudo daqui. Não, tem muito cantor que já canta muito bem, que já canta muito certo, instintivamente faz as coisas de forma correta. Nem sempre eu vou precisar. E a identidade dele, né? Exato, eu tenho que respeitar. Eu pergunto para esse cantor, você quer tratar essa nasalidade? Você quer diminuir sua nasalidade? Tem muitos que falam para mim, não, eu gosto. Eu gosto da nasalidade, é minha marca. Então, para que eu vou mexer? Eu vou deixar aquela nasalidade ali, mas eu gosto de ensinar ele a ter autonomia para mudar. Ele também não pode ser refém dessa característica, né? Então, a nasalidade. Você sabe cantar sem nasalidade? Não, não sei. Então, vamos aprender? Porque se você quiser um dia cantar alguma coisa sem nasalidade excessiva, você vai conseguir. A gente estava falando aqui do musical. Sim. Então, os cantores de musical, por exemplo, ou que fazem muitos gêneros diferentes, eles precisam de uma variedade de ajustes muito grande, né? Ele precisa saber cantar com nasalidade excessiva, sem nasalidade nenhuma. Ele precisa saber cantar com uma projeção... Com melisma? Exato. Sem melisma. Ou com uma ressonância, né? Com uma timbragem mais escura, mais encorpada. E outra menorzinha. Ele precisa saber essa versatilidade de ajustes. E quem vai ajudar é o fono. E o preparador vocal, né? O professor de canto habilitado para isso também pode ajudar nessa questão estilística. Então, isso é gostoso para eles. E é isso que eu gosto de trabalhar durante a terapia. Eu trato, mas eu também acabo trabalhando estilística, né? A estética, elementos embelezadores, né? Então, eu trabalho um vocalize. E isso é gostoso para eles. Então, acaba sendo prazeroso. E essa sua fala me fez lembrar, meu esposo, ele gosta muito de um cantor, o cantor de pagode, o Belo. Uhum. Eu acho o timbre do Belo lindo. Eu gosto de pagode, principalmente esse pagode dos anos 80. Uhum. Eu gosto demais. E o Belo, ele tem esse seio. Sim. E toda vez que a gente está ouvindo, Maurício fala assim, esse negócio que ele faz dá um charme na voz dele, né? Então, tipo assim, isso é pro ouvido de quem é fã. E eu gosto muito, e como fonoaudióloga, sei dessa alteração e acho charmoso, sim, quando ele está cantando. Como que esse cantor vai chegar para você, onde isso, pro fã dele, é um charme, é aquilo que o fã gosta, é a identidade dele, aí você vai tirar. Exatamente. Não faz sentido. Não faz. Né? Se ele chega com essa queixa, aí é diferente. Então, eu lembro, na época da faculdade, eu tinha uma professora, e era professora de voz, ela falava assim, Soraya, não sei onde está a Soraya, parece que a Soraya não trabalha com voz mais. A Soraya falava assim, o paciente chega para você,
um cantor ou um locutor. E aí você vê algo, mas é você que está vendo. Mas o que ele foi? E quando ele te procurou para quê? Exato. Ele não te procurou para tratar aquilo. Então é antiético você apresentar dentro desse padrão, que é um paciente saudável. Né? Não tô falando da nossa área, né, Alana? Não. Sim. A nossa área, a gente precisa apresentar para ele aquilo que ele não tá vendo, Sim. que é uma alteração, que é uma comorbidade, eu preciso apresentar para ele. Claro. Mas no caso de um paciente na área estética da voz, ele não foi ali para tratar aquilo ali. Sim. E aí, se você apresenta, a não ser quando é algo que vai danificar a voz. Aí você Sim, vai achar a sim. melhor forma, o melhor momento para Exato. apresentar aquilo para ele e corrigir. Exatamente. Eles chegam e é uma avaliação, né? Há uma avaliação. A primeira sessão é sempre uma avaliação que eu peço para eles cantarem, eu vejo vídeos, né? Porque cantando também na avaliação é uma coisa e outra coisa é a realidade, né? Então Expectativa é realidade. Exatamente. Às vezes eles chegam no consultório e cantam assim para mim. Belo, né? Por exemplo. Mel, tua boca tem... Aí você vai ver um vídeo no Instagram, no show. Mel, tua boca... O cara tá cantando em um volume muito maior. Às vezes a imprecisão articulatória. Então, eu avalio todos esses aspectos. E, sim, eu dou um feedback para esse canto. Coitado do som, né? Eu dei um grito aqui. Deve ter desregulado tudo, gente. Não, desregulou nada. Sua voz não desregulou nada. Então, né, eu dou um feedback para eles. Até porque a avaliação, eles vêm com também essa demanda. Eu quero saber o que você acha da minha voz, né? E aí é um momento que eu tenho para apontar essas questões. Ó, sim. Mas eu não... É o que você falou, exatamente. É antiético que eu obrigue ele, ou que eu diga, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Se você quiser. Olha, eu vejo que, o caso do Belo, por exemplo, além de ser seio, tem uma soprosidade. Sim. Né? Que a gente ama. Né? Por que eu vou tirar a soprosidade da voz do Belo? É uma delícia, entendeu? Agora, eu preciso apresentar para ele, olha... O estilo que ele canta... Isso é sensual, exatamente, isso soa. Exato. Isso. Aquela questão do romance, Exatamente, de tudo. Então, sim. isso encaixa, né? Isso, e tem por trás a fono que trabalha com voz, por isso que ela tem que ser flexível. Eu acho que todos nós, né? Sim. No nosso meio, a gente tem que ser flexível. E também ter esse olhar mais artístico e não só o clínico. Né? Isso é muito difícil, é uma linha tênue difícil da porque gente... você tá ali para tratar, exatamente. Para não ter alteração. Exato, mas assim, a gente tem que ter esse olhar, porque eu tenho a psicoacústica também, que me diz e me indica até, né? A gente tem o próprio livro, o livro do especialista de voz, que a gente vê na faculdade pra caramba, ele fala sobre essas questões de qualidade vocal que são importantes para a estética. Então, a gente tem lá um padrão, alguns padrões, né? Por exemplo, uma cantora de música infantil. Ela chega lá com uma voz super agudizada e aqui em cima, no registro de cabeça, bem levinho e tal. E é o que melhor conversa com o público dela. Aí você vai falar, mas é muito irritante você cantando desse jeito. Né? Eu, como fono, vou falar, tá muito agudizado esse pitch. A gente vai ter que gravar esse pitch aí seu, descer essa frequência. Não, tá muito nasal também. Assim. Não, eu tenho que pensar o que conversa com o público dela. E sim, dar opções. Olha... Vamos te dar essa versatilidade quando você não precisar dessa voz, né? Vamos ter uma outra opção. E é para isso. A gente dá as ferramentas, mas quem escolhe usar são eles também, né? Voltar pro padrão, né? Da sociedade é importante. Sair do foco profissional, no seu caso, né? Sim. Uma coisa é você trabalhar com criança, mas você não vai falar agudo o tempo todo, né? Exatamente. Agora, dentro do nosso ambiente, que é o nosso dia, né? O nosso dia, você passa mais tempo dentro do hospital do que com o Alessandro, né, Alana? Com certeza. Acho que são... O Raí até brinca que você fica mais com ele do que com seu esposo. Não, eu tomo café com Raí, eu almoço com Raí. Ih, você vai pra onde, Raí? Eu acho que eu sei do dia do Raí, não sei do dia do meu esposo. Onde é que ele vai estar? Gente, Raí foi meu aluno na UFES. É mesmo? Raí é maravilhoso. Raí. Um beijo, Raí. Meu querido. Raí, Thaís, Sâmara, Estefânia. Gente, amo você. Ellen, começa a falar nome aí, esquece que vai coisa esquecer, feia. isso é feio. Ainda mais a chefinha esquecer, pode Sua ir, equipe não. está crescendo. Vamos ficar chateados. Vamos. Agora, a gente que está muito inserida dentro desse ambiente hospitalar, a gente pega um outro mundo, sabe, Légia? A gente pega pessoas... e às vezes não é o paciente. O paciente, às vezes, ele está em Nárnia. Às vezes ele não tá ali com a gente, né? Então, a gente tem tem que ter esse olhar.
de cuidar dele, de trazer ele para o melhor momento. Às vezes a gente não vai devolver como você consegue, você devolve a voz do seu cantor, você devolve a voz do seu locutor, você dá a ele recursos ali, né, estratégias para estar sempre bem, e às vezes a gente não consegue, né, Alana? Não. Mas a gente vai sempre tentar devolver o nosso... O melhor. O mais próximo possível desse contexto de social, né? Sim. A gente que trabalha com pacientes idosos, com doenças neurodegenerativas, né? Teve umas 2 semanas, eu me apeguei muito a uma família, a família muito ligada ao paciente. O paciente tinha o Parkinson, e um paciente muito lúcido, inteligentíssimo, mas já estava naquele estágio muito avançado da disfagia, a voz muito fraca, uma voz bem sem intensidade mesmo. E a gente foi trabalhando e a família entendeu. Infelizmente, a gente teve que indicar uma gastrostomia. E eu falo sempre, para um fono chegar e indicar uma gastrostomia, é porque precisa. Porque é como se você chegasse e falasse assim, eu não tenho mais o que fazer. Eu jogo a toalha, né? Então, tipo assim, é o bem do seu paciente, vai passar isso, mas não é isso. A gente não joga a toalha, a gente não desistiu do paciente, a gente vai continuar trabalhando a disfagia dele, mas quando eu indico uma gastrostomia, eu estou dizendo assim, tudo que a gente pode fazer para trazer de volta não foi o suficiente. Sim. Nós vamos ter que usar a via alternativa de alimentação, mas a gente vai ter por um bem maior, por um bem maior, que é a vida dele. Exato. Né? Exatamente. Mas vamos tentar minimamente, talvez, dar um prazer para ele, uma alimentação que alguns usam o termo alimentação de conforto. Você usa qual termo? Você usa alimentação de conforto ou prazer? Para mim é dieta de conforto. Eu uso sempre dieta de prazer. Aí, se você quiser, você defende o porquê do seu. A maioria fala dieta de conforto, que é o quê? O paciente tem uma via alternativa de alimentação, quer seja uma sonda nasoentérica ou a própria gastrostomia, que é uma via mais permanente, né? Então, ele vai se alimentar, se nutrir por aquela via. Mas ele pode, pela via oral, comer, em alguns momentos, baixo volume, consistência que a gente avaliou e é aquela consistência para ele. Para mim, ela não é uma dieta. Na minha leitura, né, na minha interpretação, eu precisando, ela não é conforto para mim, ela é prazer para mim. Porque eu não posso comer, eu não tenho segurança para comer, via oral exclusiva, comer tudo que eu comia, mas de alguma forma eu vou ter o prazer de comer naquela consistência o sabor que tem memória afetiva para mim. Então, para mim, é prazer. Quando eu falo conforto, às vezes ele nem vai se sentir tão confortável de comer aquilo, mas ele vai ter prazer de comer aquilo, entendeu? Então, eu sempre falo, verdade, faz sentido. A maioria das pessoas usam dieta de conforto, mas eu gosto de usar via oral por prazer, porque é o prazer que ele tem. É o único momento, às vezes, o único momento dele vai ser comigo, né? Sim. É quando eu passo beira-leito e na minha terapia eu levo aquele alimentozinho para ele. E aí é a hora que eu quero falar para você, colega fonoaudiólogo, que quer a área hospitalar, ou você que já atua na área hospitalar, a gente sabe que às vezes no ambiente hospitalar a gente não escolhe muito o que vai comer, né? É aquilo que tem, é a dieta que tem. Mas se eu vou usar dieta de conforto ou dieta de prazer, eu tenho que dar um mínimo de prazer para esse paciente. Então, o paciente nunca gostou de gelatina, eu levo gelatina. O paciente nunca gostou de iogurte, eu levo iogurte. O paciente nunca comeu purê, ele não gosta de batata, eu vou levar purê de batata. Então, assim, eu preciso conhecer essa família, através dessa família, que minimamente eu vou adaptar a consistência. É o que eu posso, é o que ele pode. Mas eu tenho que dar pelo menos uma coisa que vai dar um prazerzinho para ele, né? Lógico. Porque senão, você já pensou. Não, e fora isso, você tem... existe uma terapia por trás disso também. Você não trabalha só com o prazer dele se alimentar levando o que ele gosta, você trabalha com a memória afetiva. Exatamente. De lembrar daquele paciente, vai lembrar daquilo que ele comia, que era prazeroso para ele. Então, tem todo um outro recurso que a gente utiliza para não só levar aquilo que ele gosta, dar o prazer de comer, né? Imagina, você vai levar gelatina para mim? Eu já falei que eu não gosto. Você não vai levar, né? Você come gelatina? Ou não. Então, quando você estiver disfágica, leva eu vou te Coca-Cola. levar gelatina. Aqui, gente, o nosso bate-papo foi muito legal. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui nesse último episódio, né, dessa primeira temporada do Fono Pode Mais, comemorando amanhã o nosso dia.
E assim, que a gente tenha profissionais, e aí eu, como cronologicamente eu sou um pouco só mais velha do que vocês, que a gente tenha profissionais capacitados como vocês são nas áreas que vocês escolheram atuar. Liege, você é brilhante. Você é brilhante, tá? Você cantor que tá me ouvindo, você locutor, você apresentador, você quer uma fono? Ó, Liege. Essa é a fono que pode mais mesmo. Alana, você é perfeita. Continue inspirando outros a estudar o tanto que você estuda, a se dedicar o tanto que você dedica, a cada vez acolher mais essas famílias, esses pacientes, assim. E que venham outros, fonoaudiólogos tão brilhantes quanto vocês, tá? Eu agradeço. Obrigada, quero, mas eu vou deixar para sua consideração final, porque você não sai daqui sem dar uma palhinha, porque você é uma fono que pode muito mais do que qualquer um imagina, minha filha. Alana, faz suas considerações finais, porque depois nós vamos terminar essas considerações finais com uma mulher cantando. Ai, meu Deus, vai até... por esse momento. Eu acho que eu vou até me enfiar embaixo da mesa aqui. Mentira. Mas assim, eu repito o que eu acho que eu trouxe na nossa... Primeiro, quando a gente fez o podcast, quando eu vim aqui. Então, assim, nós podemos muito mais. Fono pode mais mesmo. A gente... gostei muito de estar aqui porque a Liege apresentou uma área de voz que é diferente da voz que eu atendo. Mas que todas as duas são lindas do mesmo jeito. Eu devolvo o paciente um pouco a questão de comunicação e a questão de se alimentar, mas você traz o app do paciente, do cantor, de como ele pode também mais. Então, são duas áreas, a mesma área, porém com objetivos diferentes, olhares diferentes, mas que as duas se complementam de alguma forma. Com certeza. Então, a nossa profissão é linda demais. Muito. A nossa profissão é muito linda. Devolver o prazer do paciente comer e o paciente se comunicar. Às vezes, o ato de comer não está nem tão importante para aquele paciente quanto de falar, de dizer, de se comunicar. Então, é muito lindo e é muito gratificante poder fazer esse trabalho, sabe? E gostei muito de estar aqui porque essas duas vertentes são lindas demais e me fez lembrar da minha época de especialização, que eu aprendi isso tudo, mas eu não absorvi muito bem, entendeu? Porque não era meu foco, não era meu foco, mas gostei demais. Muito bom. Muito obrigada. Foi incrível. Obrigada, Gessandra, pelo convite. Eu tô, assim, lisonjeada, honrada. Muito bom estar aqui com você. Obrigada por ser tão acolhedora. Obrigada por isso também. Isso daqui significa muito para a fonoaudiologia. Significa que você está fazendo algo maravilhoso, assim. Algo realmente, parabéns e obrigada. E amei também estar aqui nessa dobradinha, gente. Estamos aqui super... A gente está aqui amiga, best friend a outra, assim, né? Maravilhoso. Mas foi muito bom mesmo, principalmente nessa data, gente. Que a fonoaudiologia possa cada vez mais, que a gente tenha profissionais realmente engajados e apaixonados pela fono, como nós três somos, para que amplie cada vez mais as nossas possibilidades. Com Acho certeza. Que é isso. E feliz dia do fonoaudiólogo. E a palhinha? Palhinha. Eu vou cantar. Peraí que eu vou até sair de perto do microfone para não te dar interesse. Eu vou ficar aqui, ó. Ela que... Gessandra falou antes do podcast que ficava vendo meu vídeo cantando a música da Pequena Sereia. Sim, eu não aguento mais. A Milena fala assim, mamãe, você já ouviu quantas vezes? Não importa, aí eu vou continuar ouvindo. Eu acabei de cantar com a Orquestra Filarmônica Moderna aqui, um musical da Disney, então eu vou cantar essa música, tá? Já que foi o pedido. Meu Deus, sentado, pera. Vou pegar do finalzinho, porque é muito grande a música. Gente, assim, na capela. Ai, meu Deus, só você fazer isso comigo. Vai que você pode mais. Eu quero saber o que sabem lá. Fazer perguntas e ouvir respostas. O que é o fogo, o que é queimar? Lá eu vou ver. Quero saber, quero morar naquele mundo cheio de ar. Quero viver, não quero ser mais deste mar. Vai eu tentar fazer isso, meu pai. Que coisa linda. Como é que não chora? Gente, esse foi
o episódio de comemoração do Dia do Fonoaudiólogo. Fono Pode Mais. Que você que quer ser um fonoaudiólogo, você se inspire em profissionais, e eu vou me incluir, que se inspirem em profissionais como nós, que amamos, sobretudo amamos o que fazemos, e colocamos a nossa vida à disposição daquele que nos formou, aquele que nos criou, porque ele sim é o Todo-Poderoso que tem todos os recursos, sabe todas as coisas. E é só por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente faz bem o que faz, porque a gente ama o que faz e porque a gente está na dependência desse Deus que nos formou, nos inspirou e nos fez chegar até aqui, porque é Ele quem escreve a nossa história. Para você, fonoaudiólogo, parabéns pelo seu dia, que você siga cada dia mais estudando. A gente é da ciência, a ciência que estuda a comunicação. Então, não deixe de estudar. O que era ontem não é hoje. O que é hoje pode não ser amanhã. Isso é ciência. E a gente lida com ciência. Achismo não faz parte de uma boa fonoaudiologia. Então, a gente vai estar junto novamente em fevereiro. E vai vir muita coisa boa aí. E eu trago a Liege de volta, tá? Porque eu sei que você gostou, tá? Trago a Lana também, porque a gente pode muito e a gente pode mais. Continue torcendo. Assista todos os nossos episódios, tem muita coisa boa lá. Se eu tivesse tempo aqui, eu citava todos que eu trouxe aqui nessa primeira temporada. Mas eu quero agradecer todo mundo que veio aqui e vocês estão com portas abertas para poder voltar, porque a gente pode muito, a gente pode mais. E muito obrigada. Continue. Se inscreva no canal. Não vai lá, assiste essa coisa linda que foi esse episódio. Aí, aproveita que você está assistindo, vai lá, é só clicar ali, ó, inscrever. Se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seus comentários. Isso só vai movimentar para o nosso podcast estar cada vez mais em alta. Eu preciso de você comigo. Assista os nossos episódios e nos aguarde, porque fevereiro promete. Beijo, parabéns pra mim, parabéns pra Lana, parabéns pra Liege, parabéns pra toda a minha equipe Medfono. Beijo!